Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a teoria do adensamento e os recalques que são advindos desse processo que o solo é submetido quando carregado. Em muitas edificações que a gente visita, a gente encontra trincas, né? Umas maiores, outras menores, né? Essas trincas são frutos de deformações da estrutura e deformações associadas com deslocamentos do solo. Então, quando nós temos uns recalques diferenciais, ou seja, um ponto da estrutura deforma mais do que outro ponto, esses recalques se tornam mais aparentes, né? Você pode ter casos de pequenas fissuras, né? Ou graves fissuras, como é o caso dessa imagem aqui à direita, onde existe risco de queda, de colapso da sua estrutura. Algumas são famosas, como a inclinação, por exemplo, da Torre de Pisa, que um recalque diferencial em relação à outra extremidade fez com que ela inclinasse. Hoje estabilizada, mas fruto de um processo de recalques diferenciais. Isso acontece no mundo inteiro, no Brasil também em vários locais. Aqui é uma imagem de Santos, onde a gente vê aqui a inclinação de um dos prédios fruto desse recalque diferencial, quando as fundações eram em fundação direta, né? Fundação direta que atingia então uma camada mais profunda de solo compressivo. Então a gente encontra esses deslocamentos de edificações, é bastante comum, e também em pavimentações, em estradas, aquelas grandes deformações que você encontra em estradas bastante onduladas, frutos também dessas deformações que acontecem com o tempo. Até mesmo nas artes, a gente encontra aí imagens de casas com bastante deslocamentos, né? Bastante distorcidas. Então é uma visão interessante do Van Gogh para com o comportamento das estruturas. Agora, por que isso acontece, né? Então vamos imaginar aqui um perfil estratigráfico, onde nós temos uma camada compressiva, e aí a camada compressiva nós temos que definir aquela como tendo um índice de vazios elevado, né? E portanto, as deformações que vão acontecer, elas estão muito associadas ao tempo. Então, uma camada que não é dita compressível, ela pode sofrer alguma deformação, mas é uma deformação que vai acontecer durante a execução da sua obra, e, portanto, os ajustes necessários são feitos à medida que a obra acontece. Então, você constrói uma edificação ou aplica algum carregamento no solo, esse carregamento se transmite para as camadas mais profundas. E, eventualmente, parte dessa carga, que está representada aqui por essas curvas de isovalores de tensões transmitidas, atingem a camada compressível e esse valor de tensão induz uma variação de índice de vazios, né? Se é uma variação de índice de vazios uniforme, a edificação simplesmente se desloca verticalmente. Você eventualmente pode, ao invés de ter que subir uma escada, ter que descer a escada, como acontece em algumas edificações pelo mundo afora. Agora, à medida que vai se construindo outros edifícios na proximidade, um edifício passa a interferir com o outro. E as tensões de um, transmitidas para as camadas compressíveis, podem fazer com que aumente os recalques numa determinada direção. Então, eu posso ter essas influências. E posso fazer isso pode acontecer com em diversas situações. Eu posso até construir um edifício aqui transmitindo as cargas para a rocha lá embaixo, ou para um material mais competente, que em princípio não estaria afetado aqui por nenhum problema associado com a camada compressível, mas se uma edificação é feita posteriormente, essas cargas são transmitidas para a estaca e pode ter problema também de transmissão de tensões nas estacas. E posso construir edifícios que não atingem a camada compressiva com cargas significativas, então pode-se limitar, sabendo-se da existência de camadas compressivas mais profundas, pode-se limitar as construções em fundações diretas, como é o caso, por exemplo, de Santos hoje em dia, onde isso é possível fazer em estaca, e assim por diante. Bom, aqui nós temos um perfil de solo, obviamente um perfil bastante pequeno, somente para ilustrar aqui
o que eu quero dizer em termos de variação de tensão, mas a gente pode calcular, como nós calculamos nas aulas anteriores, as tensões em diversas profundidades. Em função do tipo de camada, nós temos as variações das tensões. Então, eu conheço as tensões numa determinada camada, né, a tensão vertical numa determinada camada, tensão efetiva, por exemplo, e se eu carregar esse meu solo aqui com uma determinada estrutura, pode ser um aterro, pode ser um edifício, ele vai aumentar as tensões nesse ponto aqui. Esse aumento de tensão é que vai gerar, eventualmente, os recalques na camada que a gente está denominando de camada compressível. Bom, essa compressibilidade do material está associada também à sua formação. Então, os solos que nós estamos tratando aqui são solos sedimentares que vão sendo formados pela sedimentação sucessiva de camadas. Então, num determinado ponto, numa determinada profundidade, as camadas vão se sucedendo e as tensões vão aumentando, né? Então, se eu fizer aqui uma representação de tensão, né? Então, aqui de tensão, vamos usar aqui o log da tensão com o índice de vazios. Então, eu começo aqui com o índice de vazios elevado, porque esse solo normalmente chega com um teor de umidade acima do limite de liquidez, então ele vem como uma enxurrada sendo depositada, né? E as camadas sucessivas vão aplicando carga nele. Então, ele vem caminhando, aumentando as tensões, né? E o índice de vazios vai diminuindo, até ele chegar numa determinada tensão, onde parou o aumento das tensões, né? Parou ali a deposição, ele chegou naquele ponto. Então, esse é um solo que a gente denomina como um solo normalmente adensado, né? A tensão que ele está no campo hoje é a mesma que ele esteve submetida na sua vida geológica. Se por acaso houver uma erosão, né, parte dessa camada aqui for erodida, também um processo geológico, ou mesmo sendo removida antropicamente, essa tensão aqui vai ser reduzida, e então vai haver uma movimentação do solo para esse ponto aqui. Então o solo ele não é elástico, portanto ele não volta no mesmo caminho, ele vai ficar aqui com uma tensão menor e um índice de vazios menor do que aquele inicial, mas maior do que o anterior. Então, nesse trecho aqui, a gente diz que o solo é um solo sobreadensado. E no trecho inicial aqui é um solo normalmente adensado. Então, para caracterizar melhor essa ideia, vamos ver aqui esse gráfico aqui que representa as tensões verticais efetivas em relação às tensões horizontais efetivas. Lembrando que as tensões horizontais efetivas não têm uma relação muito simples com a tensão vertical. A gente não consegue, de uma forma fácil, converter ou determinar a tensão horizontal. Vocês estão lembrados que nós vimos em algumas aulas anteriores que havia uma dificuldade de definir isso aqui. Mas não vamos entrar nesse mérito nesse momento. Durante o processo de deposição, então, a tensão vertical ela aumenta de forma maior do que a tensão horizontal. Então, eu tenho aqui um caminho que pode ser dado por esse aqui. Então, a gente diz que essa relação entre a tensão horizontal e a tensão vertical, dada pelo K, no caso pelo K0, porque não há deformação lateral. Então, as deformações laterais são nulas. Então, a gente diz que o solo está numa condição K0. Então, na deposição normalmente adensada, ele chega nesse ponto. Então, ele chegando aqui, ele está normalmente adensado. Se houver um processo de erosão, como nós vimos, some a camada vertical, né? Desaparece a camada vertical e, portanto, há uma redução dessa camada de tensão vertical maior do que a de tensão horizontal. Então, ele fica numa situação onde o K0 é maior do que 1. É uma situação, então, pré-adensada, certo? No caso das amostras normalmente adensadas e sem estruturas específicas, nós podemos ter uma relação entre a tensão efetiva e o índice de liquidez, né? Então, nessa imagem aqui da direita,
está ilustrada essa relação entre o índice de liquidez e a tensão efetiva aplicada, vertical efetiva aplicada. Isso está bastante relacionado com essa expressão que nós sempre apresentamos aqui. Grau de saturação multiplicado pelo índice de vazios é igual ao teor de umidade multiplicado pelo peso específico relativo dos grãos, né? Então, como no nosso caso nós estamos sempre trabalhando com solo saturado, então S igual a 100% e o G é uma constante, então a variação do índice de vazio está relacionada com a variação da umidade, né? Porque para deformar, o solo tem que perder água. A água tem que sair do corpo de prova, tem que sair da amostra, tem que sair do solo. Então existe aqui uma relação, e essa relação aqui pelo índice de liquidez que correlaciona os limites de consistência. Então aqui eu tenho aqui embaixo o índice de plasticidade, né, que é o limite de liquidez menos o limite de plasticidade, e aqui em cima a umidade de campo pelo o limite de plasticidade. Então essa relação, à medida que eu estou comprimindo a amostra, à medida que eu estou aumentando a tensão, à medida que tenho mais carga no meu solo, eu tenho menos água nele, a água é expulsa do meu solo. Então eu consigo ter uma relação entre o índice de liquidez e a tensão efetiva aplicada, mostrando que o índice de vazios e o teor de umidade estão associados aí nesse processo. Bom, esse nosso problema de recalques que nós vamos tratar nessa aula está limitado ao caso unidimensional. Então eu tenho uma única dimensão do deslocamento. Então há um deslocamento somente na direção vertical. E a gente vai fazer essas análises utilizando o ensaio de adensamento, que procura reproduzir o que acontece no campo. Então, a primeira condição do nosso problema é que é uma condição K0, a deformação lateral é nula. Pois nós temos que o fluxo de água é um fluxo unidimensional. Acontece só em uma direção. Então, ainda representando aqui estratigraficamente um perfil de solo, nós temos aqui uma areia em cima, areia embaixo e uma camada mais compressiva no meio. Então a nossa argila é o material compressível que vai ser sujeita, ou que é sujeita a deformações com o tempo quando carregado, né? Então qual é a ideia? É nós reproduzirmos o que acontece no campo, em laboratório, para que nós possamos prever o comportamento do material. Então é fundamental na engenharia geotécnica você prever o comportamento do solo, o que vai acontecer com o solo, para que você possa tomar medidas que garantam a estabilidade e o uso adequado da sua estrutura. Então, ao carregar um aterro aqui, eu aumento as tensões na argila. Então eu preciso saber o que acontece na superfície quando eu fizer isso. Vou tirar então uma amostra desse material aqui, ó. Esse material vai ser amostrado, vou tirar uma amostra indeformada, e nessa amostra indeformada eu vou simular aquilo que tem no campo. Como é que eu faço isso? Tirei a amostra, primeira coisa, eu vou ter duas drenagens, né? Eu tenho a drenagem no topo e a drenagem na base, e vou confinar a minha amostra, situação K0. Depois que eu faço isso, eu vou então carregar a minha amostra. Esse carregamento da minha amostra está simulando o acréscimo de carga que vai acontecer por conta do aterro, da estrutura que eu vou colocar ali. Essas cargas que vão ser aplicadas vão permitir eu fazer estabelecer uma relação entre o índice de vazios e a variação da tensão efetiva. A cada carga que eu aplique, eu vou ter uma variação de índice de vazios, né? Ainda dentro desse raciocínio do ensaio, esse sistema de drenagem garante que as poropressões nas extremidades sejam nulas, né? Então, a água que está aqui, quando eu carregar, vai aumentar as pressões vão aumentar por conta disso, né? Como se eu estivesse carregando um material muito impermeável, que demora a drenar. Eu carreguei esse material e a drenagem no topo já permite a dissipação, mas só o tempo vai permitir a dissipação dos pontos mais afastados do sistema de drenagem.
e a deformação lateral nula repetida. Bom, essa imagem aqui, extraída do livro do Atkinson, mostra um caso específico. Quer dizer, a ideia é sempre reproduzir aquilo que está no campo. Então, se no campo eu tenho aqui uma camada impermeável e eu vou fazer um aterro, eu tenho que garantir que esse material vá ser drenado. Então, veja que nesse caso específico é colocado uma camada drenante. Isso faz parte do projeto, não é uma questão da natureza. Por quê? Para garantir que haja drenagem. Porque se isso não acontecer, o tempo de dissipação das pressões serão enormes. Então, isso é feito deliberadamente. Então, ainda para associar o que está no campo com o que está no laboratório, aqui eu tenho um ensaio de adensamento hipotético que seria sem drenagem na base, só com drenagem no topo. É claro que a gente não faz isso, porque os tempos de ensaios aumentariam bastante, né? A gente usa a dupla drenagem e interpreta como também na situação de drenagem única, como nós vamos ver mais adiante. Bom, então, a curva índice de vazios, tensão efetiva, obtida nos ensaios de adensamento, por meio de ensaios aqui que vão definir ou caracterizar bem essa minha curva aqui. Eu saio de uma determinada tensão e vou para uma outra tensão, estabelecendo aqui uma variação de índice de vazios. Nessa imagem aqui esquemática da direita superior, eu tenho aqui a representação dos sólidos e dos vazios. Então, o solo é isso aqui. Eu estou separando aqui, eu tenho uma altura de sólidos, se eu pudesse comprimir todos os sólidos, eu teria uma certa altura por unidade de área, e também uma altura total associada aos vazios. O recalque vai acontecer fruto da variação dos vazios. Então, esses vazios eles estão preenchidos com água, né? Então, lembre-se que, na nossa situação, o grau de saturação é 100%. Então, ele é vazio, porém está preenchido com água. E o que vai induzir os recalques é a saída da água, não há saída de solo. Então, portanto, ao final do processo, o que vai acontecer? A quantidade de vazios vai diminuir. O índice de vazios vai diminuir. Lembrando que é um processo unidimensional. Então, a área está sempre constante. Como é que nós calculamos isso aí? Tudo com base nas definições de densidade. Né? Então, aqui nós temos a altura total do meu corpo de prova, temos uma altura de sólidos, né? E uma altura de vazios. Né? Altura inicial, uma altura final, que é, na verdade, a altura de água, porque os vazios são preenchidos com água. Mas, com base na densidade dos sólidos, nós temos que o volume de sólidos é dado pela massa de sólidos pela densidade dos sólidos. Como um processo unidimensional, o volume de sólidos está relacionado com a altura de sólidos e a área. Né? A área é constante o tempo inteiro. Então, o volume está diretamente relacionado com a variação de altura. Então, eu posso calcular essa altura de sólidos do meu solo da minha amostra. Então, peguei uma amostra qualquer no campo e posso determinar, então, a altura de sólidos. Esse é um parâmetro constante, depende do solo. A massa de sólidos eu determino. Tenho aqui o parâmetro G, que está associado com a densidade dos sólidos. E eu posso calcular, então, a altura de sólidos. Então, a altura de sólidos eu conheço. A mesma coisa eu posso fazer com a altura de água, a altura de vazios. Então, eu tenho aqui a relação que eu posso utilizar. De modo que, na hora de eu fazer o ensaio, eu não tenho como estar medindo o índice de vazios. O que eu vou medir? Eu vou medir variações de altura. A definição do índice de vazios é o volume de vazios pelo volume de sólidos. O volume de vazios nada mais é do que o volume total, né? H, né? O H total aqui, pela área, menos a altura de sólidos. A área é a mesma, dividido pelo volume de sólidos. Portanto, a variação do índice de vazios, ou o índice de vazios, vai ser dado única e exclusivamente pela variação de altura, já que a altura de sólidos é sempre a mesma, porque o que sai é a água. Bom, então, o cálculo do ensaio
só um passo a passo do cálculo dos ensaios aí, seria calcular a altura de sólidos, a altura inicial de vazios, né? O índice de vazios inicial, também é simples de nós calcularmos, como calculamos nas primeiras aulas, né? E aí temos a variação do índice de vazios, em função aqui da variação da altura do nosso corpo de prova, quando carregou. Então, todas as vezes que for carregado o solo, vai haver uma variação de altura. Eu posso traçar esse gráfico em termos de altura. Então, vai ter uma variação de altura que vai ser transformada em variação de índice de vazios, né? Então, vou calculando o índice de vazios a cada incremento e calculando sucessivamente à medida que eu vou carregando os índices de vazios seguintes. Então, como é um ensaio unidimensional, a área é constante, eu fico só medindo a variação de altura do meu corpo de prova, que está associada à saída da água. O cálculo do recalque, então, se nós formos pensar agora no recalque no campo, também vai ser em função da variação do índice de vazios, né? Que nós já tínhamos falado. A altura inicial é a altura de sólidos mais a altura de vazios ou de água, né? A altura de vazios é a variação de volume, porque o ensaio é unidimensional, e, portanto, a altura de vazios está associada ao índice de vazios e ao volume de sólidos. Então, a altura inicial que nós temos, e depois nós temos alturas sucessivas, né? A altura inicial é dada por essa expressão aqui, saiu dali, e os seguintes por essa expressão aqui. A cada incremento eu vou tendo variações de alturas que eu associo com os índices de vazios. O recalque é a altura inicial menos a altura final para cada carregamento. E, portanto, o recalque vai ser a altura de sólidos multiplicado pela variação do índice de vazios. Então, como a altura de sólidos é dada por essa expressão, o recalque fica dado pela altura, a espessura da minha camada, né? Quanto é que está a minha camada, a variação do índice de vazios em função da carga que eu apliquei, saí de uma tensão 1 para uma tensão 2, induzi uma variação de índice de vazios, e o índice de vazios inicial. E eu tenho, então, o recalque do meu solo na superfície. Então, essa relação do índice de vazios com a tensão efetiva, num gráfico monologue, vai nos fornecer essa curva em azul aqui, que é a curva de adensamento. Então, essa curva é obtida por pontos discretos aqui, né? Eu vou carregando e vou obtendo essa curva. E aqui essa curva azul é um ajuste a esses pontos, né? E é daí que nós vamos retirar os parâmetros a serem utilizados nos cálculos, né? Para eu fazer um cálculo analítico, eu preciso ter os parâmetros e eu vou estabelecer qual é a relação que existe entre as deformações, deslocamentos e as tensões. Então, o primeiro parâmetro que nós temos aqui é essa inclinação dessa parte da curva que fica razoavelmente linear num gráfico monologue. Essa curva aqui, esse trecho linear, é denominado reta virgem. E na reta virgem nós temos um parâmetro, que é o índice de compressão, que nada mais é do que a variação do índice de vazios pela variação do log da tensão efetiva. Então, quando eu tenho uma variação de tensão efetiva, eu consigo determinar qual é a variação do índice de vazios. Posso jogar esse valor na expressão de recalque e calcular o meu recalque, né? Se eu estiver saindo de um ponto aqui para um ponto aqui, eu uso essa reta para calcular a variação do índice de vazios. Agora, o que significa essa reta virgem, né? Então, nós havíamos dito que o solo, no processo de formação, vai recebendo camadas sucessivamente. Então, ele vai aumentando a sua carga.
Esse aumento de carga sucessivo, ele gera uma redução do índice de vazios, que é a primeira redução de índice de vazios que o solo teve na vida. Ele nunca esteve submetido a uma carga maior do que aquela. É sempre uma novidade às camadas sucessivas. Então, esse é um solo normalmente adensado. Então, está sempre sendo carregado. A vida toda ele só foi carregado. De modo que quando você tira uma amostra desse material e vai fazer o ensaio, você vai obter uma curva dessa forma aqui, e nesse trecho aqui, nessa região, vamos chamar primeiro aqui, nessa região aqui, onde ele começa a mudar a curvatura para entrar nessa reta virgem, nessa região aqui, vai ser aproximadamente a região equivalente à tensão de campo, né? A tensão de campo, a tensão vertical de campo. Por quê? Porque eu tirei a amostra ali, essa é a máxima tensão que ele teve submetido. Daqui para frente, nem no campo ele estava submetido às tensões tão altas. Né? Como eu vou construir alguma coisa, obviamente que eu vou carregar a mais. Né? Então, esse é mais enfatizando o aspecto do solo normalmente adensado. Certo? Então, o recalque, né, vai ser calculado como? O que nós temos aqui? O parâmetro do solo, a espessura da nossa camada, o índice de vazios da nossa camada e a nossa obra, como é que vai variar as tensões na nossa obra. E aí nós podemos calcular os recalques. Então vamos mais uma vez aqui mostrar essa relação índice de vazios, tensão efetiva. Então essa curva azul obtida do ensaio, né, por meio de pontos discretos, e nós vamos obter os parâmetros. Esse parâmetro CC, que é o índice de compressão, que nós já tínhamos visto aqui, porque nós estamos comprimindo a amostra depois que ela começa a voltar ao trecho onde era normalmente adensado. E agora nós estamos apresentando aqui um parâmetro associado ao trecho anterior a esse ponto da reta virgem, que é o índice de recompressão. Né? Como o nome está dizendo, eu estou recomprimindo a amostra para a condição de campo ou a máxima condição de campo que aquela amostra já esteve submetida. Então, se no campo a amostra é uma amostra normalmente adensada, esse ponto aqui identificado por essa seta aqui, aproximadamente essa região, por enquanto nós estamos tratando aqui de uma região, ela está associada à tensão de campo, se o solo é normalmente adensado. Se o solo é pré-adensado, se ele já esteve submetido a uma carga muito grande anteriormente, o ensaio vai identificar aquela pressão histórica, a maior que ele já esteve identificada. E essa pressão é denominada pressão ou tensão de pré-adensamento. Para determinar essa tensão de pré-adensamento, existem vários métodos. Né? Que no Brasil nós utilizamos tipicamente dois. O método de Casagrande, né? Que eu vou apresentar aqui a título ilustrativo aqui para a gente entender o princípio da determinação dessa pressão de pré-adensamento. Novamente aqui a relação tensão efetiva pelo índice de vazios. Então, dada a curva, né, uma vez que você experimentalmente obteve a curva, o que você vai fazer? Você vai achar esse ponto aqui de máxima curvatura, né, não seria nem um ponto de inflexão, e você vai traçar uma linha horizontal por esse ponto. Depois disso, você traça uma tangente a esse ponto. Traçada a horizontal e a tangente, você encontra a bissetriz. Né? Na reta virgem, você prolonga a reta virgem. Prolongando a reta virgem, ela vai cruzar com a bissetriz. Quando ela cruzar com a bissetriz, essa é a tensão de pré-adensamento. Então veja que é um método completamente empírico, né? Mas tem sido utilizado com razoável acurácia. Representa bem as condições de campo, com diversos ensaios sendo feitos para chegar a essa conclusão. O outro método, mais simples, um método brasileiro, que é o método Pacheco-Silva. Então, o método Pacheco-Silva, você identifica aqui o índice de vazios inicial da sua amostra, né? Prolonga a reta virgem, então vai cruzar com essa linha horizontal onde está
o índice de vazios inicial, o primeiro índice de vazios antes de você carregar a sua amostra. Você então desce uma vertical até você encontrar a curva do ensaio. Encontrou a curva de ensaio, você vai na horizontal, à direita, e vai cruzar com o prolongamento da reta virgem. Nesse ponto, você também identifica aqui a pressão de pré-adensamento. Então, a pressão de pré-adensamento, ela vai identificar para você a história de tensões da sua amostra. Se a sua amostra, ao ser ensaiada, indicou uma pressão de pré-adensamento igual à que você tem no campo naquele momento, a sua amostra normalmente é adensada. Se o seu ensaio identificou uma pressão maior do que a pressão que você tem no campo naquele momento que você ensaiou, que você retirou a amostra, você tem uma amostra sobreadensada. Então, os solos normalmente adensados, né? Pressão de pré-adensamento desse solo, a tensão de pré-adensamento que nós vimos há pouco, é igual à tensão efetiva existente no solo na ocasião da amostragem. Esse é um solo normalmente adensado. Por quê? Porque é a máxima tensão que ele já esteve submetido. O solo sobreadensado, por sua vez, tem uma pressão de pré-adensamento, então essa pressão de pré-adensamento aqui, então essa aqui, ela é igual à tensão efetiva de campo. No caso dos solos sobreadensados, a tensão de pré-adensamento é maior do que a tensão de campo. E aí denomina-se, então, um solo sobreadensado. A razão de sobreadensamento, né, é dada pela tensão de pré-adensamento obtida do ensaio e a tensão vertical que eu tenho no campo. Portanto, quando essa relação é 1, ou muito próximo de 1, né, normalmente vai ser maior do que 1 sempre, ela é um solo normalmente adensado. Se é muito maior do que 1, é um solo sobreadensado. Menor do que 1 seria um solo subadensado, que ainda não sofreu adensamento nem pelo peso próprio. Não é o caso dos nossos estudos atualmente, mas existem situações em que isso pode acontecer, uma deposição muito recente, a deposição de material lançado hidraulicamente, por exemplo. Então, resumindo o nosso ensaio, eu tenho novamente a minha curva obtida do ensaio, que está ajustada aqui por essa curva azul, e eu tenho os parâmetros que são tirados da curva. Então, eu tenho o índice de recompressão, o índice de compressão, a tensão de pré-adensamento, e agora estamos também introduzindo o índice de expansão. O que significa o índice de expansão? Ora, eu posso ter uma situação em que, ao invés de eu carregar a minha amostra, eu estou escavando, fazendo uma escavação. Se eu fizer uma escavação, eu tenho um alívio de tensões, né? Esse alívio de tensões gera uma expansão do solo. Ele não é elástico, portanto, ele não volta para o mesmo valor que ele tinha inicialmente. Ele tem umas deformações plásticas e alguma deformação elástica. Veja que nós estamos buscando parâmetros para fazer cálculos analíticos. E ajustes. Como você pode ver, se eu sair desse índice de vazios aqui para esse índice de vazios aqui, eu vou acertar bem direitinho na minha curva, né? No entanto, se eu sair para esse ponto aqui, ó, eu já tenho algum problema em relação ao que é real, né? Porque a curva real está aqui e eu estou calculando que vou chegar até esse ponto. Então, eu tenho aqui um erro de cálculo por conta desses ajustes. Então, é preciso estar atento a esse tipo de análise que tem que ser feita na hora de você for fazer os cálculos. Então, a expressão para cálculo de recálculo envolvendo um carregamento que ultrapasse a tensão de pré-adensamento, ela é dada por essa expressão. Veja, isso não é uma fórmula. Eu tenho que entender o que está acontecendo em termos de carregamento para que eu possa acrescentar ou tirar parcelas dessa minha expressão que está aí. Então, nesse meu caso aqui, eu tenho um trecho, o solo vai sair, por exemplo, vamos ilustrar aqui
se eu tenho uma situação que no campo eu tenho uma tensão inicial. Então, essa é a tensão de campo. E vou fazer um carregamento que vai me levar para esta tensão final. Né? Então, tudo isso aqui é o carregamento que eu vou fazer. Delta sigma vai estar aqui. Veja que eu vou passar por um trecho de recompressão e depois entrar no trecho de compressão. Eu não posso usar só o trecho de compressão, porque senão eu vou parar aqui. Então, vou errar bastante. Então, eu tenho que vir até aqui, parar nesse ponto, que é o ponto aqui de mudança de comportamento do solo, identificado pela pressão de pré-adensamento, e seguir agora por essa outra reta, utilizando o índice de compressão, para chegar, de fato, no ponto. Então, eu vou ter aqui um primeiro recalque, não é a ordem de tempo, eu vou ter um recalque associado com a recompressão e depois vou ter um recalque associado com a compressão. Né? Então, esse recalque inicial, a primeira parte é esse aqui, e essa aqui é a segunda parte do trecho de recompressão. Essa aqui é a altura da minha camada, o índice de vazios inicial, a pressão de pré-adensamento. Então, eu tenho parâmetros do solo, o índice de compressão, o índice de recompressão, o índice de compressão e a pressão de pré-adensamento. Dados do meu problema: a altura da minha camada, em função da estratigrafia, né? O índice de vazios inicial daquela minha amostra e as cargas. Essa carga inicial, a tensão inicial, que eu vou calcular em função da estratigrafia, de onde eu comecei e para onde eu vou. Né? Então, onde eu estou, sigma linha inicial, e para onde eu vou, sigma linha final. Então, nesse nosso processo, que nós estávamos falando como carregamento e geração do recalque. No entanto, o carregamento ele vai gerar um aumento de poropressão que vai se transformar em recalque. Né? Então, é um processo que está associado à saída da água. Vou carregar o meu solo, gerar uma diferença de carga na água que vai ser expulsa dos vazios, gerando os deslocamentos. Então, como é que isso acontece? Tem uma camada de solo aqui, tem um piezômetro, está marcando uma determinada pressão, e eu tenho o nível de tensões de campo. Pressão inicial, uma pressão inicial, fruto dessa altura aqui, e a tensão efetiva. Lembrando, tensão efetiva, tensão total, menos a pressão da água. Ao carregarmos esse solo aqui, o que vai acontecer? A pressão da água naquele ponto vai aumentar. E vai aumentar de quanto? Vai aumentar da carga que eu apliquei. Né? É como se você estivesse sentando num colchão de água. Você fez aquilo, a pressão dentro daquele colchão aumentou. Né? Se você colocar em toda a superfície uma carga, a pressão vai aumentar de forma uniforme ali, não vai ter aquelas variações de altura do colchão. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu estou aplicando um carregamento semi-infinito e está havendo um aumento de pressão. Se essa pressão não for dissipada nunca vai haver recalque. Então, quando eu carrego um colchão, a pressão aumenta, mas ela fica lá. Se eu fizer um pequeno furo no colchão, aquela pressão vai se dissipando até eu ficar no chão duro. Então, essa carga vai gerar uma situação de tensão que é a seguinte: há um aumento da tensão aplicada, porque afinal de contas foi colocado aqui um carregamento, eu tenho então um aumento de tensão total, mas tive um aumento da pressão da água, igual à tensão total aplicada. Portanto, a tensão efetiva permanece a mesma. E é por isso que não tem recalque nenhum, porque a tensão efetiva não variou. Se a tensão efetiva não variou, não há geração de recalques, não há variação de índice de vazios. Então, com o tempo, o que vai acontecer com o tempo? Vai haver uma deformação, porque essa camada que nós estamos
esquematizando aqui, ilustrando, vai recalcar, vai dissipar essa pressão. Então, toda essa pressão aqui vai voltar para esse nível aqui. Isso aqui tudo é o delta U. Né? Então, há esse recalque. Então, no final, o que eu vou ter? O pesômetro indicando a pressão que era antes, sem excesso de pressão. Né? E aqui, a tensão total, que já era a que estava aplicada anteriormente, mas agora a pressão da água volta a ser essa que tinha inicialmente, porque o excesso, o meu ΔU, foi dissipado, drenou. Né? Esse meu aterro, muito provavelmente, é um aterro arenoso. Então a água pode sair por aqui e pode sair por baixo. E, portanto, a tensão efetiva aumenta. Então agora eu tenho uma tensão efetiva maior. Né? Então eu tenho índice de vazios, log da tensão efetiva. Eu comecei nessa situação, que é esta situação que está aqui. Vamos chamar de situação 1. Então eu tenho aqui o ponto 1 aqui. Carreguei a minha amostra, o que aconteceu? Não houve variação de índice de vazios, eu vim parar aqui, em termos de tensões totais. Né? Eu apliquei aqui uma delta sigma. Isso foi tudo transformado em delta U. E, portanto, não houve nenhuma variação de índice de vazios, não deu tempo, a água não saiu. Com o tempo, isso vai expulsando até eu chegar nesse ponto aqui. E, portanto, eu saio desse ponto e vou esse. Aqui é o tempo que vai fazer isso acontecer. É por isso que os recalques em solos compressíveis, que têm baixa permeabilidade, levam tempo e continuam recalcando. Por isso que eu tenho recalque na Torre de Pisa, tenho recalque nos prédios de Santos, porque isso recalca com o tempo. Então, quais são as hipóteses agora da teoria do adensamento para que a gente possa calcular em função do tempo também? Porque até agora nós não falamos no tempo. Né? Essa informação que eu dei agora, de que o carregamento era feito e que os recalques aconteciam com o tempo, precisam ser analisados. Em quanto tempo isso vai acontecer? Eu vou fazer um aterro para fazer uma rodovia, eu faço o aterro e coloco o pavimento, 6 meses depois eu estou com o pavimento todo deformado, porque em 6 meses deformou uma determinada quantidade que fica incompatível com a pavimentação. Então eu preciso conhecer, saber ter essa informação antes para tomar as medidas necessárias para ou acelerar o recalque ou evitar o recalque de alguma forma. Então, quais são as hipóteses da teoria do adensamento? Primeira, solo é homogêneo. Veja que as hipóteses são muito restritivas em alguns casos. Né? Então, nós temos que levar em conta esse aspecto. Então, muitas vezes o solo não é homogêneo e nós temos que ter conhecimento disso, para saber as limitações da nossa capacidade de prever o comportamento. Então, mais um motivo para que a gente tenha no campo, dependendo do porte da obra, monitoramento, para confirmar as hipóteses do projeto, né? E ajustar, eventualmente, para que a gente possa fazer uma nova análise mais acurada. O solo é saturado. Então, no nosso caso, o solo está saturado, portanto, todos os vazios estão preenchidos com água. As partículas sólidas e água são praticamente incompressíveis. É uma hipótese que nós fazemos. Para os níveis de tensões, em geral, nós temos essa situação. Cada vez mais nós estamos fazendo estruturas maiores e isso pode afetar o comportamento, mas, em geral, nós estamos dentro dessa hipótese. O solo pode ser estudado como elementos infinitesimais, então nós vamos reduzir aquela nossa massa a um pequeno elemento. A compressão é unidimensional, tem outras teorias que não são unidimensionais, essa que nós estamos vendo é uma teoria de compressão unidimensional, então é confinamento lateral, situação K0. O fluxo é unidimensional, então o fluxo acontece ou para cima ou para baixo, ou em uma única direção. E o regime de fluxo é regido pela lei de Darcy, né? Que vocês estão lembrados da lei de Darcy, coeficiente de permeabilidade
gradiente a área. Ele Darcy rege esse fluxo, por isso que nós carregamos o solo, transfere para a água carga, há uma variação de tensões, de cargas totais e o fluxo existe. As propriedades do solo não variam no processo de adensamento, que também é uma hipótese que de fato não acontece, né? Porque o índice de vazio está variando, a permeabilidade varia, então, mas é uma hipótese que nós fazemos para análise. E o índice de vazios varia linearmente com o aumento da pressão efetiva durante o processo de adensamento. Então, com base nessas hipóteses, né, nessas novas hipóteses, Terzaghi, então, construiu aí a teoria do adensamento. Então, redesenhando aquela nossa figura onde nós temos o ensaio, aqui estão os pontos discretos do ensaio, e agora indicando aqui as etapas, né? São ensaios que são feitos em etapa, eu carrego a primeira, vai com o tempo, carrego a segunda, vai com o tempo. Então, desse ponto aqui, eu estou aqui, passei para cá, carreguei delta sigma, um acréscimo. Então, são diversos acréscimos padronizados que vão sendo incrementados. Para sair desse ponto para esse ponto, eu carreguei aqui, e essa deformação, essa variação de índices vazios acontece ao longo do tempo. Né? Então, cada etapa dessa aqui está associada ao tempo. Então, é um ensaio que demora bastante. Né? Demora dias, dependendo do ensaio, pode demorar meses, né? Porque você tem que esperar a dissipação das pressões acontecerem. Que você não vai medir a pressão, o ensaio especificamente, o convencional não mede as pressões, mas por meio dos deslocamentos a gente infere se nós já chegamos ou não no ponto de passar para o próximo carregamento. Então, o processo de adensamento em si pode ser resumido por essa analogia aqui de um êmbolo. Eu tenho aqui um êmbolo dentro de um cilindro com uma mola dentro, né? Preenchido completamente com água, e uma válvula aqui na saída. Então, inicialmente, não há carga nenhuma, força suportada pela água nenhuma, força suportada pela mola nenhuma, é uma situação inicial, nada sendo transmitido por nada, uma situação hipotética. E aí nós aplicamos aqui uma força nesse êmbolo. Essa força nesse êmbolo, ela, com a válvula fechada, ela é totalmente transmitida para a água. Vocês imaginem uma seringa em que vocês tirem a agulha para ficar uma saída maior, coloque o dedo e aperta. É incompressível, não há deformação. Tudo incompressível. Então, a força suportada pela água vai ser os 20 kN, né? Gerando uma pressão, estamos falando em termos de força, vai ficar mais simples. A força suportada pela mola é nenhuma, porque não é transferido nada para a mola, porque não há deformação nenhuma. A água é incompressível. Se eu abrir a válvula, no momento em que eu abro a válvula ainda não acontece nada. É aquele tempo que a gente chama o T0. Imediatamente depois de eu abrir a válvula. Ainda não deu tempo de acontecer nada. Não saiu uma gota de água aqui. Um certo tempo depois, parte daquela carga que eu apliquei foi transferida para a mola. Quanto foi transferido para a mola? 5 dos 20. Então, eu tenho 25% do adensamento. A água já começou a sair aqui. Passado mais um tempo, veja, eu não deixei, em todos os momentos aqui, eu tenho aplicado os 20 quilonewtons. Em todos os momentos aqui, os 20 quilonewtons estão aplicados. E vão sendo transferidos para a mola. A água vai transferindo para a mola. 50% do adensamento, agora 75% do adensamento, 100% do adensamento. Ou seja, tudo foi transferido para a mola, a água não tem mais nenhuma pressão, ela dissipa toda a pressão. Dissipa como? Saindo, sendo expulsa. Esse é o mesmo princípio que acontece no solo. E essa válvula está representando aqui a permeabilidade do solo. Se você pegar a seringa que eu disse a você e colocar de volta a agulha e apertar, vai ser mais difícil da água sair porque o orifício é menor.
Se você tirar, o orifício é maior, a água sai mais. Mesmo com a mesma carga, ela vai sair mais rapidamente, gerando pressões em tempos diferentes. Bom, então, essa dissipação, ela acontece na camada de solo que nós temos. Então, nessa ilustração aqui, eu tenho a minha camada compressível. Veja que aqui nesse caso aqui eu tenho uma camada impermeável. Aqui está sendo uma camada impermeável. Tenho uma camada compressível aqui em verde. Uma camada drenante aqui, meio verde oliva. E depois o meu carregamento. Ao longo da minha camada, eu sei que aqui não vai drenar nada, porque é impermeável para cá. Então, nesse ponto aqui é o ponto mais distante do ponto de drenagem. Esses dois piezômetros aqui estão indicando o quê? Que a pressão nesse ponto aqui, depois que eu carreguei, é maior do que a pressão que eu tenho nesse ponto aqui. Se eu colocar um piezômetro aqui, ele vai marcar o nível d'água, onde está o nível d'água. Vamos imaginar que o nível d'água estivesse na superfície aqui, ele ia parar aqui. Então, o que essa figurinha aqui do lado está indicando? Isso aqui é a profundidade, a espessura da camada, né? Esse Z aqui está indicando a espessura da camada, não necessariamente a profundidade. E eu tenho a pressão da água aqui. Num tempo inicial, T0, o diagrama que eu tenho de pressão aqui, ele é inteiro, é tudo isso aqui. Ó. Ao longo de toda a minha camada, a pressão é essa aqui. Ó. O zero, delta sigma, aplicado. À medida que o tempo passa, a camada mais próxima da drenagem dissipa a pressão. Veja, isso aqui verde é a dissipação da pressão para um tempo T. Quando o tempo avança, eu vou dissipando mais. Até chegar a esse ponto aqui, que eu não tenho mais excesso de pressão. Veja, não tenho excesso. O ΔU é igual a zero. O acréscimo de carga é igual a zero. Então, no modelo unidimensional, aplica-se um elemento de solo submetido a cargas verticais. Então, o fluxo unidimensional, como a gente mencionou aqui. Quais são as variáveis? Excesso da pressão da água, a profundidade e o tempo. Então, nesse processo aqui, em cada ponto eu tenho uma pressão da água. Então, é a pressão da água que varia em profundidade. Em cada ponto a pressão é diferente. Em cada tempo, numa mesma profundidade, também. Então, eu tenho aí essas três variáveis. Se eu quiser saber em quanto tempo eu vou ter 90% do recalque, eu preciso calcular. Vai ser em 6 meses. Essa informação é muito importante para o projeto. Então, a tensão é admitida constante, porque eu carreguei. Coeficiente de compressibilidade também é admitido constante. E o coeficiente de permeabilidade também, como nós tínhamos visto, não varia com o tempo esses parâmetros. As características do solo não variam com o tempo, como é com o processo de adensamento. Então, na situação inicial, enfatizando aquilo que nós já tínhamos explicado anteriormente, eu tenho aqui a minha camada compressível, aqui impermeável, né, o dreno aqui, e a situação, o nível d'água nesse nível aqui, que está o nível d'água. Então, o que eu tenho aqui? Excesso de pressão, nulo, antes do carregamento. Veja meus piezômetros aqui, todo mundo marcando nesse nível aqui. Quando eu carrego, então eu coloquei aqui um carregamento, delta sigma. Todos os meus piezômetros subiram. Igual a um ΔU, que é igual ao delta sigma. Então, veja que o diagrama agora ficou assim. Ó. Isso aqui é o diagrama de carga. Em toda a profundidade, eu tenho essa pressão aqui. Em toda a profundidade. À medida que o tempo passa, esse ponto aqui mais próximo da drenagem já diminuiu. Saiu daqui e veio para cá. Esse também um pouquinho. Esse aqui já não. Para esse tempo não foi suficiente para dissipar nenhuma pressão. Portanto, se eu tiver com piezômetros, eu vou acompanhando o que está acontecendo.
E eu posso fazer isso não só para ver aspectos relacionados com recalque, mas também com relacionado à estabilidade. Eventualmente, em algum ponto, esse aterro aqui faz um talude para cá. E eu preciso saber se isso aqui pode escorregar, né? Então eu preciso saber quais são as pressões que estão aqui, se eu posso continuar carregando, se eu posso continuar aumentando esse aterro em função da dissipação dessas pressões que estão aqui. Então são duas coisas que vão estar trabalhando em conjunto. Então, voltando à questão do adensamento, quanto mais próximo da minha drenagem, mais rápido dissipa. Então essa área aqui em azul reflete o que foi dissipado. Então, tudo a ser dissipado é esse quadrado todo e o que foi dissipado é esse aqui. Então, o percentual de adensamento é exatamente esse. É o azul em relação ao todo. Né? O que falta dissipar? Toda essa área branca aqui. Né? Continuando com o tempo, vai ter um momento em que o ponto mais distante começa a entrar no processo de dissipação, que a gente está chamando aqui de TC. Né? Então foi quando chegou lá. Veja que aqui nessa outra imagem aqui ainda temos aqui toda essa profundidade aqui com a pressão máxima que foi aplicada inicialmente. Aqui não, aqui já chegou lá embaixo. A partir daí toda a sua camada já está em um processo de dissipação. E assim continua. Veja que a área vai aumentando cada vez mais. Então, cada vez mais eu tenho um processo de adensamento. 10%, 30%, 40% do adensamento aconteceu. Então, esse percentual do adensamento se reflete em quê? Em recalques. Os recalques vão estar associados a esse percentual, porque é a integral dos deslocamentos ao longo da profundidade. Porque, veja, se dissipou tudo aqui em cima, se todo esse trecho seu aqui dissipou, significa que aqui, esse trecho aqui já não vai deformar mais nada. Esse vai deformar uma parte, esse vai deformar outra parte, e você tem que somar num determinado tempo. 3 meses depois, eu tenho um recalque de 10 milímetros. 6 meses depois, 15 milímetros. E assim por diante. Você vai saber em quanto tempo qual o recalque que está acontecendo. Até você chegar à dissipação total da carga que foi aplicada e você volta para as pressões originais que estão no campo, regidas pelo freático. Né? Então, tudo foi dissipado. 100% do adensamento aconteceu, o que significa que não vai haver, a partir dali, mais recalques por adensamento. Então, esse percentual de adensamento que nós vimos, a dissipação da pressão ao longo da profundidade, induz um deslocamento na superfície. Esse percentual de adensamento, então, é associado a toda a dissipação que aconteceu na minha camada, naquele tempo. Né? Isso está associado aos deslocamentos na superfície. Esse deslocamento na superfície a gente pode analisar novamente por meio da curva de adensamento, considerando uma variação linear. Então, iniciando aqui numa situação de índice de vazios inicial com uma tensão inicial, e vamos para uma situação final, tensão sigma' 2, que vai nos levar a um índice de vazios final. Isso vai acontecer no tempo. Então, eu vou sair de sigma' 1, vou aplicar uma tensão total, que com o tempo vai me levar a sigma' 2, mas exige uma transição no tempo. Então, num tempo intermediário, eu vou ter um índice de vazios qualquer ali. Esse índice de vazios vai estar associado ao tempo. Ao todo, eu tenho a variação do índice de vazios, E1 menos E2. Então, se eu identificar esses pontos todos aí, o que está acontecendo? Eu iniciei nesse ponto, carreguei a minha amostra, vim parar nesse ponto aqui, e, portanto, o acréscimo de carga é o acréscimo a geração da pressão é o acréscimo de carga que foi gerado. E, portanto, o recalque total, que a gente já viu, ó, é o delta sigma, isso aqui delta sigma, não, delta E, variação do índice de vazios,
multiplicado pela espessura da minha camada, dividido pelo índice de vazio, 1 menos o índice de vazios inicial. Então, esse é o recalque total. Então, a gente sabe que aquela camada, quando toda a minha tensão efetiva for transferida, for absorvida pelos esqueletos sólidos, eu vou ter aquele recalque. Então, aquele é o recalque total. Agora, o que acontece com o tempo? Em cada momento aqui, que está passando, o que acontece com o recalque? Então, num instante t qualquer, quanto vai ser o recalque? Vai ser a variação do índice de vazios, o inicial menos o E, né? O E está aqui, ó. Então, o inicial menos o E, dividido por 1 mais o índice de vazios inicial pela espessura. Então, pela espessura da camada compressiva. Então, o recalque em qualquer tempo é dado por isso aqui. Essa relação é o percentual de adensamento. Quando o meu recalque no tempo foi igual ao total, eu tenho 100% do adensamento. Certo? Assim, a percentagem de adensamento é dada pela relação entre o recalque que está acontecendo naquele tempo em relação ao recalque total calculado, como nós vimos no início dessa análise, sem o tempo envolvido. É o recalque total depois que toda a sua pressão foi dissipada. Também pode estar associado com as variações do índice de vazios. Então, com a hipótese 9, que nós vimos em uma das hipóteses da teoria do densamento, que fala da variação linear entre o índice de vazios e a tensão efetiva, nós podemos definir aqui a percentagem de adensamento tanto em termos de recalque, como está aqui, quanto em termos de tensões. Né? Em termos de recalque aqui, eu tenho essa relação AB, né, em relação a AD, que vai me dar a relação entre recalques, mas também posso fazer a mesma relação utilizando as tensões. Né? BC, que é a tensão que está naquele momento, porque só parte da tensão efetiva foi absorvida pelos grãos, em relação a toda a tensão efetiva que vai acontecer. Então, isso também vai me dar o percentual de adensamento. Agora, uma relação entre as tensões. Então, a relação entre as tensões e os deslocamentos estão associados e estão relacionados com o percentual de adensamento. Certo? Então, eu posso expressar dessa forma, em termos de recalque, em termos de tensões, né? Que também pode ser pensado em termos de poropressão naquela camada como um todo. Né? O que eu tenho de dissipação das pressões naquela camada, naquele ponto específico, qual é a poropressão que eu tenho e, portanto, qual é o percentual de adensamento que eu tenho na minha camada. Bom, nós não vamos entrar em maiores detalhes sobre a equação diferencial do adensamento, mas é importante nós sabermos quais são os parâmetros que estão envolvidos com essa equação. Então, nós temos aqui o coeficiente de compressibilidade, AV, que relaciona a variação do índice de vazios com a variação das tensões, né? E que, de certa maneira, está associado com a variação do índice de vazios em função da variação da poropressão, como é que isso acontece para aquele determinado solo. Temos um parâmetro que é o coeficiente de adensamento, que está relacionado com a condutividade hidráulica do solo, e essa é a equação que vai reger o processo de adensamento. Então, ele vai depender do ponto onde está sendo analisada a profundidade, do tempo, né? E qual é a pressão que eu tenho naquele ponto e naquele tempo. Então, essa equação, ela exige algumas condições de contorno. Então, quais são as condições de contorno? Aquelas que nós já tínhamos mencionado. Então, existe completa drenagem nas duas extremidades. Né? No tempo t igual a zero, a pressão nessas extremidades é nula. Então, é instantânea a dissipação. Então, uma extremidade, nós estamos dizendo que é zero, Z igual a zero, e na outra extremidade, nós estamos dizendo que o Z é 2HD. Vamos já definir o que vem a ser o HD. A poropressão inicial é constante com a profundidade,
igual ao acréscimo de pressão aplicada. Então, esse carregamento que nós fizemos no solo, ele é totalmente transferido para a água e essa pressão é constante, esse acréscimo de pressão é constante com a profundidade. Então, a solução já está sendo apresentada aqui, né? Então, nós temos aqui um P grande que depende do parâmetro CV, do tempo e do HD. O percentual de adensamento em um determinado ponto, numa profundidade qualquer, é dada por essa expressão aqui, né? E nessa expressão aqui, o M é dado por esse outro valor. E, portanto, nós teríamos a seguinte situação. Em profundidade, a poropressão carregou-se, ΔΣ gerou uma poropressão igual àquele valor, então essa figurinha é aquela mesma que nós já tínhamos visto inicialmente, então no tempo igual a zero eu tenho essa situação, no tempo t igual a infinito, dissipação total, ele volta para esse ponto daqui, e o que acontece em pontos intermediários é a dissipação da poropressão. Então, à medida que o tempo vai passando, eu tenho isso aqui acontecendo. Então, e cada tempo, cada ponto, eu tenho dissipação no tempo, né? Então, numa determinada profundidade, rapidamente dissipa, vai lá e dissipou tudo. Na segunda profundidade, na medida que vai aumentando a profundidade, ele demora mais. Então, nessa minha ilustração aqui, eu estou representando só metade do problema. A outra metade do problema é para o lado de cá, né? É simétrico, com a profundidade, com drenagem dupla. Então, esse aqui é o tempo TC, que a gente tinha mencionado, que quando chega aqui no meio da minha camada, ou na camada que é ponto impermeável. Então, esse aqui é o ábaco da equação da teoria do adensamento resolvido. Como é que se interpreta esse gráfico aqui? Então, nós temos aqui o Z maiúsculo, que é o Zzinho dividido pelo HD. Então, o Zzinho é a profundidade do meu solo. E o HD é a maior distância de drenagem. Então, se eu tenho uma camada de solo com drenagem no topo e na base, a maior distância de drenagem é metade da minha camada. Se eu tenho drenagem só por um lado, o meu HD é toda a minha camada. Nós vamos enfatizar isso daqui a pouco. E aqui no outro eixo nós temos percentual de adensamento associado com a profundidade. Veja que não é aquele mesmo percentual de adensamento U, sem o Zzinho. O U sem o Zzinho é a integral dessa curva em um determinado tempo. Aqui eu estou tendo em cada momento, em cada profundidade, né? Então veja que eu tenho aqui valores de T grandes, diferentes. E o T grande está associado ao tempo, ao CV e ao HD. Então, como o CV é constante e o HD é constante, ele está relacionado diretamente com o tempo. Então, esse tempo aqui é um tempo adimensional. Do mesmo jeito que esse seu Z aqui é uma profundidade adimensional. Então, à medida que eu estou dissipando as pressões, o que vai acontecendo? Eu vou tendo dissipação da água nas extremidades onde está sendo drenado. Então, eu dissipo as pressões. Bom, então, aqui ao lado agora nós temos como se fosse a nossa camada. Eu tenho aqui a camada permeável para cima, permeável para baixo. Então, veja que nesse caso aqui, o HD é metade da espessura da camada. Essa aqui é a espessura da camada compressível. E o HD, metade da espessura nesse caso. Se eu tivesse só uma camada permeável, o HD seria toda a espessura. Então, enfatizando mais uma vez a questão do HD, porque às vezes gera um pouco de dúvida, nessa situação o HD vale metade da espessura da camada compressível,
E nessa outra situação, onde eu tenho aqui impermeável embaixo e permeável em cima, o HD é toda a camada. Por quê? Porque a água aqui vai tanto vir para cá quanto vai vir para lá. Aqui não tem opção, ela tem que drenar para lá. Então, ela vai levar muito mais tempo para adensar do que na situação com dupla drenagem, né? E isso é bastante importante, bastante significativo para entender o processo de adensamento. Bom, então, os recalques na superfície, como nós já tínhamos visto, é a somatória de todos os recalques que vão acontecendo em cada elemento de solo. Então, em cada elemento de solo, o adensamento acontece no tempo. Ele vai se dissipando com o tempo. Então, ele se dissipa mais rápido próximo da drenagem e mais lentamente distante da drenagem. É a integral dessas variações de índices de vazios que geram um recalque na superfície. Então, o U agora não tem o Z, é a integral daquela curva num determinado tempo. Para U igual a 60% e para U igual a 60%, é menor do que 60%, você usa essa outra expressão. E para U maior do que 60%, essa outra expressão. Mas não vamos nos deter muito nisso, não vamos precisar nos preocupar com isso, que é menos importante hoje em dia e mais importante entendermos o conceito que está por trás de tudo isso. Então, aquelas duas expressões podem ser representadas por essa curva aqui, que então fica mais fácil nós entendermos. Aqui sim, nós temos o recalque na superfície. Então, aqui nós temos o U, não temos mais o Z. O Z está associado ao tempo numa determinada profundidade. Aqui é na superfície, é a integral de todos os U's em função do tempo. Para um determinado tempo eu tinha uma determinada curva daquela, a integral daquele ali. O que foi dissipado ali está associado com o percentual de recalque. Certo? Então eu vou calcular em função do tempo que eu tenho, porque o T maiúsculo é associado ao tempo real, ao CV e o HD. Né? Então, o tempo, o tesão, é o quê? O CV, o tempo, HD ao quadrado. Então, eu posso dizer, olha, 6 meses, em 6 meses, qual vai ser o percentual de adensamento? Eu sei quanto é o meu HD, sei quanto é o meu CV, porque eu obtenho de um ensaio de adensamento, eu determino o meu T. Então, vamos imaginar que o meu T fosse 0,5. Significa que o percentual de adensamento é 84%. Então, 84% do meu recalque já aconteceu. Ou vai acontecer em 6 meses. Bom, nós não tínhamos falado aqui no que acontece depois que a pressão da água é dissipada. Então, é importante nós termos em mente isso, embora nós não vamos entrar em detalhe aqui nesse curso sobre esse aspecto, é que existe um recalque denominado recalque secundário, que é um recalque que continua a acontecer mesmo depois de toda a poropressão ser dissipada, né? Como se fosse um processo viscoplástico. Então, isso acontece, alguns solos têm mais, outros solos têm menos, e em alguns casos é importante se conhecer se haverá esse recalque secundário, como por exemplo lá na Torre de Pisa. Né? A Torre de Pisa tem um processo secundário, porque afinal de contas não é muito concebível que a poropressão, depois de todos esses séculos, não tenha sido dissipada. Então, há um processo de recalque secundário. E para ilustrar bem e dramatizar um pouco o que significa isso aí, eu tenho aqui a curva de adensamento e essa nossa curva vermelha aqui seria a curva tradicional. Essa que nós obtemos no laboratório hoje, carregando aqui aproximadamente a cada 24 horas, a gente carrega e tem essa aqui. Se eu deixar essa amostra parada sobre essa carga aqui, sem fazer nada, simplesmente ela parada, ela vai em 2 anos vir para cá, em 20 anos vir para cá, em 200. Então existe um processo aqui de
adensamento secundário. Então é preciso ter consciência disso.